Olá, Olá, pessoal. Eu sou a Lê Eu sou o Johnny. e hoje a gente está aqui para contar um pouquinho sobre a nossa história, porque escolhemos imigrar para Portugal. Compartilhar um pouquinho com vocês. Isso. Então, assim, primeiro, antes mesmo da gente se relacionar como casal, a gente era muito amigo e a gente compartilhava esse desejo, né? Então a gente conversava horas sobre isso, sobre como que seria uma vida em outro país e que era uma experiência que era um sonho, tanto do Johnny quanto minha, né? Eu já tive a oportunidade de morar fora, mas assim, é uma coisa que a gente tinha junto, por mais que a gente fosse ainda amigos e depois a gente já começamos a se relacionar, então era um desejo nosso já. Isso, ter essa experiência juntos. E aí a gente foi pesquisando, né? Assim, bem por cima, né? A gente foi pesquisando, sonhando com isso e tudo mais. Só que, logo quando a gente estava nesse planejamento e tudo mais, eu engravidei do Arthur. E aí, obviamente, né? Quando vem um bebê, as prioridades mudam. Mudou-se as prioridades, então a gente decidiu colocar numa caixinha esse nosso desejo, né, e priorizar outras coisas, né? É uma casa que na época a gente não tinha. Procurar uma estabilidade financeira pra gente. Isso, focar na carreira, né? Que é o que a gente tentou pelo menos fazer durante esse período. Procuramos fazer, é verdade. E aí foi isso. E aí foram se passando os anos, né? A gente tava numa estabilidade tranquila, né? Sim. E nós estávamos tranquilos. Só que em 2019 eu engravidei da Manuela. E aí, quando eu engravidei da Manuela, eu engravidei em 2019 e na sequência já veio a pandemia. Foi mesmo, já veio a pandemia. E quando veio a pandemia, nós começamos a trabalhar de home office, porque a empresa que nós trabalhávamos tinha essa possibilidade. Então a gente ficou full time ali, os 4 juntos, né? Eu, o Johnny, o Arthur e a Manuela. E nisso, pra gente não foi um peso. Então, assim, a gente conversava muito e foi mais que necessário pra gente esse momento família que a gente teve. Na verdade, a gente sempre foi já muito família. A gente sempre vivia muito assim, junto. Então, pra gente... Não foi um peso. Não foi um peso. E a gente aproveitou, na verdade, também essa parte da pandemia, o trabalhar de home office... E para amadurecer mais essa ideia também. Isso. E aí, como que aconteceu? Nesse contexto de estar em casa e tudo mais, a gente começou a amadurecer a ideia, né? Falar tirar assim, da caixinha novamente. Aí começou aquelas coisas no Brasil que todos vocês sabem. E foi uma situação muito complicada, porque a gente ficou meio, sabe? Na verdade, todo mundo, né? O mundo ficou. E aí a gente... Com certeza. Começou a amadurecer mesmo. E nesse ponto a gente foi vendo, vamos testar isso daí. Nisso a gente começou a ver as possibilidades de quais países se encaixavam na nossa realidade. Sim. Né? Porque a gente, cada país tem a sua particularidade, é muito importante falar isso. Cada país tem as suas leis, os seus porquês, né? Por que a pessoa está imigrando para lá? Tem uma estratégia. Os processos migratórios são diferentes. Os processos migratórios são totalmente diferentes. E assim, nós estávamos imigrando com criança, né? Não dava para arriscar, né? Não dava para arriscar. E assim, o Arthur estava prestes a entrar... ele já estava cursando o primeiro ano no Brasil. E ele ia entrar no primeiro ano no país que fosse, né? Sim. Então, assim, isso era uma preocupação latente nossa. Então, a gente focou muito nisso. O que se enquadrava na nossa realidade? É o primeiro ponto de tudo, que a gente focou demais nisso. Onde a gente, foi dali que a gente começou a trilhar, né? Na verdade, nossa trajetória. Sim, e amadurecer o sonho, né? Amadurecer o sonho, pensar, assim, nos porquês. Isso. E aí entrou isso, exatamente o que o Johnny acabou de falar. O porquê migrar, né? Porque, assim... nós estávamos em família, então é um risco muito grande, né? Era tudo ou nada, a gente não tinha plano B, óbvio. Na verdade a gente sempre colocava muito isso, falou assim, não tem plano B, por mais que a gente assim, tem nosso se apartamento, calçasse, a gente se calçou de muitas coisas assim, na verdade assim,
como a gente falou, que a gente procurou uma estabilidade financeira, mas assim, a gente tinha uma ideia, a gente começamos a amadurecer essa ideia e assim, a gente estava muito convicto disso. Isso. Era certeza, assim. Isso. Por isso que a gente falava muito que não tinha plano B. A gente tinha plano B. Tem que dar certo. Então a gente tinha que fazer direito para fazer dar certo. Exatamente. E a partir daí eu comecei a devorar tudo. Gente, eu posso dizer para vocês, com propriedade, eu me graduei em Portugal. Eu sei tudo aqui sobre esse país. Sobre o processo de assim, todo o processo migratório, tudo que das cidades, né? As principais circunstâncias, tudo. Porque vocês sabem, né? Imigrar com criança não é brincadeira. A gente não podia trazermos um risco desnecessário, né? E um detalhe também, que assim, toda a parte que a gente buscava, assim, de informação sobre migrar, mas assim, migrar com família... Com família era muito escasso. Era muito escasso, era poucas pessoas. Normalmente as pessoas estão migrando ou sozinho, ou vão para ou com namorado, sabe? Então assim, com família a gente estava achando, assim, era pouquíssimas informações. Ou com bebê, às vezes. Com bebê, porque a gente estava indo com a Manuela. Né? Então a gente tinha que entender todo o contexto da história. Ter muita segurança para eles, porque assim... E para nós também, né? Porque... e para nós também, mas assim, vocês sabem, pais, assim, então você não vai colocar assim, a não vai fazer loucura, não vai, né? Não tem como. Então assim, depois de decidir que era o país, eu devorei tudo que vocês possam imaginar sobre Portugal, principalmente nos sites oficiais do país, tá? Porque eu acho importante ressaltar isso, porque assim, a gente tem muita mania de olhar muito o que o outro fala, né? E esquece que também tem muita informação nos sites oficiais do governo. E também tem que ver qual é a sua necessidade. Isso, e filtrar, né? É muito importante você ter, assim, tá focado no que você quer, o que você tá buscando. E até mesmo, assim, o porquê que a gente escolheu Portugal. Isso, sabe? Que é a pergunta, né, gente? Nós escolhemos pela segurança, porque é o 4º país mais seguro do mundo. Sim. Né? E sempre foi um medo. A partir do momento que você tem filho, passa a ser um medo. Não tem como, né? A gente já foi parado, tipo, em blitz, né? Sim. O Johnny, de uma maneira super na agressiva. Escola também do Arthur, aconteceu um episódio muito, muito chato também. Então, assim, a gente... De violência, né, que a gente tá falando, né? Primeiro de tudo, assim, era segurança. Estar com eles... Tá, se vamos migrar, sim, mas eles vão estar seguros, pra onde que a gente vai, pra onde... Sim, então foi uma das coisas que a gente decidiu focar, né? Focar muito mesmo nisso. Aí veio a qualidade da educação, porque é inquestionável isso aqui em Portugal. E mesmo com as minhas pesquisas, eu podendo comprovar agora de perto, é surreal. É surreal, vocês vão ver nos próximos vídeos que eu quero contar um pouco mais sobre isso pra vocês. Então, assim, a educação, a qualidade de vida, né? E, obviamente, que foi seguir o nosso sonho, porque era algo que a gente sempre quis. E proximidade também, assim, da língua, né? Também, para eles, ia ajudar bastante. Então, foi esse caminho, foi essa trajetória que a gente decidiu optar. Então, por isso que escolhemos Portugal. E é isso, nós escolhemos Portugal por esses motivos, né? E é isso, pessoal. Eu queria que vocês me deixassem aqui no comentário o que vocês acharam do vídeo. A gente tentou ser o mais sincero possível, né? E, assim, principalmente a Lei que vai estar aí à frente, né? Então, assim, queremos compartilhar a nossa história com vocês, falar como estamos vivendo aqui em Portugal, sim. Colocar e, nossa rotina, né? Que sim, coisas reais, porque eu sentia muita falta disso, né? Ou era o extremo, era tudo muito extremo, ou era extremo bom demais. Então tudo que é bom demais você pode duvidar, porque tem seus desafios, sim. Imigrar não é brincadeira, mas assim, também não é o fim do mundo. Né? Então, é possível. Então, assim... Com muito planejamento, porque assim, como estamos falando,
nosso planejamento foi praticamente quase 2 anos, um ano 9 meses, praticamente. Né? Que a gente Então, decidiu contar para as pessoas só depois de 1 ano e 9 meses. E acreditem, pessoal, sério, foi 1 ano e 9 meses mesmo, porque assim, a gente, principalmente a Lê, olhava tudo. Então, assim, quando ela fala que ela se tornou uma expert nisso mesmo, na parte de imigração, assim, com família, realmente foi, porque assim, foi muita dedicação, foi muito empenho. Você praticamente criou um e-book sério, eu criei todo um planejamento para isso, né? Porque, como eu já falei, eu não queria correr riscos, óbvio, tudo tem risco. Mas diminuir o máximo, reduzir isso a quase nada por conta das crianças, para trazer uma segurança maior para elas e para nós também. Então, assim, pessoal, queria ressaltar que foi um planejamento totalmente foi sozinhos, a gente ali mesmo no dia a dia, olhando ponto a ponto. Teve ajuda, teve suporte, até mesmo como a gente falou, como a gente teve não assessoria, compartilhou com ninguém isso. Então, assim, eram as informações que a gente pegava da própria internet, baixava, e mesmo assim era limitado, porque a gente não tinha o processo de migrar, mas não tinha como migrar com família. Isso, então, não tinha muitos casos, muda toda né? a documentação, tudo. E aí foi isso, pessoal. Aí, nos próximos vídeos eu quero contar um pouco mais da nossa experiência. Aqui em Portugal. Isso, contar os detalhes. Eu quero divulgar os detalhes com vocês, como que a gente está vivendo, como que foi a escolha, porque até isso foi uma estratégia, o lugar que nós estamos. E eu quero compartilhar isso com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like para ajudar a gente. Deixa o like. E se inscreve no canal para acompanhar os próximos capítulos aí, que eu aposto que vocês vão gostar. Vai ter muita coisa legal. Isso aí. Tá bom? Beijo! Tchau, tchau.